Ao meu ver, o Zuko é tranquilamente um dos antagonistas mais bem desenvolvidos nos desenhos, já que durante 3 temporadas o personagem ele se mantém numa constante mudança, onde no final ele acaba se tornando aliado do protagonista. Quando eu assisti Avatar pela primeira vez, no começo, eu enxergava o Zuko como um tipo de vilão, tentando capturar o Avatar em grande parte da história. Mas com o passar do tempo, eu acho que o Zuko ele se encaixa bem mais no tropos de herói, quando a gente vai analisar a sua jornada de forma isolada. Para confirmar essa ideia, a gente vai tentar entender as definições de um herói, da jornada do herói e dos arquétipos, para comprovar a tese. Para isso, a gente vai entender um pouquinho de cada tópico, bem breve mesmo, porque eu não sou nenhum especialista. Avatar, a Lenda de Aang é uma série de televisão animada norte-americana que foi criada por Brian Konietzko e Michael Dante para Nickelodeon. A produção possui 3 temporadas, que foram exibidas originalmente entre os anos de 2005 e 2008, que totalizaram 61 episódios. A história é ambientada em um mundo fictício que foi inspirado em diversas culturas asiáticas e árticas, dividido em 4 nações. Temos a Tribo da Água, o Reino da Terra, a Nação do Fogo e os Nômades do Ar. Herói é o personagem que parte para realizar uma procura. São 2 os tipos de heróis, de acordo com Vladimir Prop. Para identificá-los, é bem simples. Se uma jovem é raptada e o herói sai à sua procura, são 2 os personagens que saem de casa. Então é um herói buscador. Então o caminho que segue a narração e o caminho por onde se desenvolve a ação é o caminho do herói buscador. Caso contrário, se, por exemplo, um jovem é expulso e ninguém parte à sua procura, a narração, então, ela vai acompanhar a partida e as aventuras do herói vítima. Zuko, então, com essa descrição, é um herói? A gente consegue relacionar os 2 tipos de heróis com Aang e Zuko. Aang é um herói buscador. Quando ele descobre a situação da guerra, ele sabe que seu destino é salvar o mundo, pois essa é a função do Avatar, manter o equilíbrio entre as nações. Equilíbrio esse que a Nação do Fogo estava tirando do mundo durante a ausência do Avatar. Já o Zuko, ele pode ser considerado um herói vítima, porque ele foi exilado da Nação do Fogo e ninguém viria a salvá-lo. Porém, até mesmo o Zuko tem as características de um herói buscador, porque a única coisa que o faria retomar a sua honra e voltar para a Nação do Fogo era capturar o Avatar. Zuko, mesmo sendo um antagonista, tem características que Prop atribuem a um herói. Partindo então para os arquétipos junguianos. São 2 os tipos de arquétipos que se enquadram no personagem Zuko. O primeiro deles é o arquétipo sombra, que é o que primeiro aparece no desenho. O arquétipo sombra é definido por Vogler como a energia do lado obscuro, os aspectos não expressos, desconhecidos ou rejeitados de alguma coisa. A função do sombra é de desafiar o herói, sendo um oponente à altura. E o outro arquétipo seria o do camaleão. É aquele típico personagem que deixa o herói confuso, porque ele está sempre mudando de face. Ele pode até ser um aliado, mas ele não passa muita confiança para o herói. Relacionando esses arquétipos em Avatar, o momento da revelação de Zuko no desenho é o mesmo no qual ocorre a transfiguração do herói. Zuko, ele pode se encaixar inicialmente no arquétipo da sombra, por ser um rival do herói, o Aang. Seu objetivo é capturá-lo, então sendo assim um empecilho para o herói cumprir a sua tarefa de viajar pelo mundo, buscando se tornar o mestre na dobra de todos os elementos. E quando Zuko passa do arquétipo de sombra para o camaleão, é quando ele percebe que todos os seus propósitos, na verdade, não eram seus, e sim, eram propósitos do seu pai. Por anos, o Zuko ele foi atrás do Aang com o objetivo de capturá-lo e reconquistar sua honra, mas esse era um desejo do seu pai sobre ele, não um desejo intrínseco do personagem. Simplificadamente, eu vou passar por cima um pouquinho para mostrar para vocês a estrutura narrativa da jornada do herói. Campbell, ele faz a jornada dividida em 3 grandes estágios, que são a partida, iniciação e o retorno. A partida pode ser resumida como o momento que o herói ele recebe o chamado para a aventura e passa por dúvidas, receios, medos, até ele conseguir se desprender desse mundo comum, que é associado muitas vezes a proteção e cuidado. Então ele renega esse mundo em comum e aceita entrar na jornada, um mundo desconhecido e perigoso, que é afastado de tudo que ao herói é familiar. Na iniciação, é o momento que o herói usa para se estabelecer no novo ambiente. Ele explora,
conhece pessoas, faz contatos, consegue informações e ajuda. Mas também é o momento que ele faz inimigos, ele passa por provas e se prepara para a provação final. Já o retorno, ele compõe o último arco dessa jornada, o momento que o herói retorna com a recompensa que ele conquistou. Assim como na partida, o herói ele pode relutar em voltar, seja por ter se acostumado com o mundo especial, ou seja por um fator externo que o prende àquele lugar. Relacionando isso à jornada do herói em Avatar, a gente consegue aplicar todas essas fases à jornada pessoal de Zuko, sendo que a partida é onde o Zuko é chamado para uma aventura por ter falado de forma inocente, algo que desrespeitou um grande general de guerra em uma reunião. A gente vê também a relação de Zuko com o seu mundo em comum em flashbacks. A série ela começa no momento da iniciação do Zuko, depois de 3 anos que ele foi exilado, indo atrás do Avatar e não sucedendo. Então, repentinamente, ele vê uma forte luz que dá indício de ser o poder do Avatar. Ele vai até essa luz. Chegando lá, ele encontra o Aang, o Avatar e o único sobrevivente da Nação do Ar. Mas ele ainda precisa passar por vários obstáculos para conseguir capturá-lo. Já o retorno, ele ocorre na última temporada na jornada de Zuko, que recebe a recompensa de retornar para casa e o reconhecimento e o agradecimento de seu pai. Porém, ele percebe que não era isso que ele realmente queria. Voltar para casa faz ele perceber que ele não deveria se tornar quem seu pai queria que ele fosse. E a partir disso, ele começa a desenvolver o seu arco de redenção. A partir desse vídeo, então, a gente consegue concluir com uma certa segurança que o Zuko, ele é sim um herói, assim também como foi um vilão. É inegável que o personagem inicialmente ele se opõe ao protagonista. Considerando a partir da teoria de Prop que o antagonista é quem causa o dano, Zuko ele desempenha esse papel, não só por ser representante das forças antagonistas da Nação do Fogo, mas também por tentar capturar o Avatar ao longo de grande parte dessa história. No entanto, Zuko ele também se encaixa na descrição de herói-vítima, podendo ele ser analisado como tal desde a sua partida. Além de fluir entre funções, ele também flui entre os arquétipos junguianos adaptados por Campbell. É evidente que na primeira temporada, Zuko se enquadra no arquétipo de sombra, sendo um rival de Aang ao tentar capturá-lo. Já na segunda temporada, a gente vê a máscara da sombra caída, dando lugar ao arquétipo do camaleão, o personagem ambíguo, aquele que não se sabe muito bem de qual lado ele está. Na terceira e última temporada, ao passar completamente pela transfiguração e passar por seu arco de redenção, Zuko então se torna tão herói quanto o Aang. O personagem Zuko, ele não se resume apenas nos seus traços superficiais, e sim, ele tem uma revelação verdadeira a partir das escolhas que ele toma ao longo da sua jornada. Analisar o Zuko por uma perspectiva do tropos de herói, por mais que ele comece como antagonista, é não só uma análise complementar, mas sim parte do objetivo do desenho. No final das contas, o Aang e o Zuko, eles têm muito em comum. Para a narrativa, eles são como dois lados da mesma moeda, porque para que a história fosse concluída da forma desejada, com a guerra tendo fim e a paz sendo instaurada, apenas o Aang sozinho não teria conseguido. Ele poderia ter derrotado o Ozai, mas se a próxima pessoa a assumir o trono fosse a Azula, as coisas se manteriam da mesma forma, como elas estavam. E é apenas na união dos dois heróis que a recompensa conseguiu ser alcançada, com Ozai derrotado e alguém de confiança e bom coração no trono da Nação do Fogo. Zuko, o novo Lorde do Fogo.